Depois do intervalinho, vamos ouvir agora então o polêmico, o famoso, o imortal poema de Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. Divirta-se. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Neste grande poema do Drummond, o que nós observamos é um trabalho de mestre com a linguagem conotativa. Veja, o que ele chamou de caminho, conotativamente, indica a vida. O que ele chamou, por exemplo, de pedra, significa os obstáculos que aparecem na vida. Portanto, tinha uma pedra no meio do caminho, significa há sempre um obstáculo no meio da vida das pessoas. Uma outra marca de conotação neste poema está lá quando ele cita retinas fatigadas, retinas cansadas de ver as coisas. Sem dúvida, um trabalho de mestre. Uma prova de português elegante, uma questão elegante em língua portuguesa, é aquela que exige do candidato, numa medida equilibrada, um certo conhecimento letrado, aliado a um conhecimento de mundo. É muito comum acontecer isso em questões que pedem que o candidato resolva a questão pelo seu conhecimento livresco, pelo seu conhecimento letrado, mas aponte também na sua resposta um certo conhecimento de mundo. O que nós vamos ver agora é uma questão que envolveu dois textos e a questão exigia um conhecimento de léxico aliado a esse tal conhecimento de mundo. Sem considerar as diferenças de ortografia, identifique no anúncio da Gazeta de Campinas duas expressões que hoje não seriam correntes e, portanto, para ser adequadamente compreendidas, exigiriam algum tipo de pesquisa histórica ou linguística. Explicite pelo menos duas semelhanças no conteúdo dos dois anúncios. Texto 1. Escravo fugido. Fugiu no dia 30 de junho, próximo passado, o escravo de nome Anacleto, crioulo, representando idade de 30 a 35 anos, com os seguintes sinais: altura mediana, cor fula, corpo delgado, rosto comprido e um pouco entortado, boca regular e falta de 2 ou 3 dentes da parte de cima, um sinal de cada lado das maçãs do rosto, cabelo cortado rente. A entrada da testa do lado esquerdo é maior do que a do lado direito. Fala manso, mostrando humildade. Sabe ler e escrever e costuma inculcar-se forro e voluntário da pátria. Levou vestido paletó e calça de casimira preta com pouco uso e uma trouxa de roupa com calças e paletós brancos. Usa também de bigode e barba raspada. Quem o prender e trouxer em Campinas e puser na cadeia, receberá de gratificação 100 mil réis do senhor Joaquim Cândido Tevenar. Gazeta de Campinas, 17 de julho de 1870. Texto 2. Animal desaparecido. Na noite de domingo para segunda-feira, foi roubado em frente do Chico Pinto um animal com os seguintes sinais: ruano, calçado dos 4 pés, tem no queixo um osso saliente para fora, andar de trote. O referido estava arreado com basto, novo, pelego imitação de carneiro, sobre chincha de cadarço verde. Quem der notícias certas ou entregar ao proprietário, será gratificado com 50 mil réis. Antônio Vitorino da Silva Jaú, 12 de agosto de 1897. Correio do Jaú. Sem dúvida, essa é uma questão elegante. Este é um exemplo de elegância em questão. Note que ela se desdobrava em 2 itens. No primeiro item, eles pediam palavras e expressões que hoje não são correntes. E na segunda parte da questão, eles pediam que você comparasse e reconhecesse nos 2 textos traços de semelhança. Bem, na questão do léxico, na questão das expressões, nós temos sim no primeiro texto, no texto do escravo fugido, palavras ou expressões que hoje não seriam tão facilmente entendidas. Um primeiro caso seria, por exemplo, corfula. Hoje não se usa corfula, mas muito mais comumente se usa pardo, negro. Uma segunda expressão própria da época, típica da época, reveladora da mentalidade da época, e que hoje ficaria muito mais difícil de ser entendida, é a expressão inculcar-se forro e voluntário da pátria.
O verbo inculcar-se significa considerar-se. Quando o anunciante diz que o escravo costuma inculcar-se forro e voluntário da pátria, ele está querendo dizer que aquele escravo fugido costuma considerar-se forro, que vem de alforria, liberto. Costuma se considerar liberto e voluntário da pátria. Voluntário da pátria era uma expressão que designava aquele que tinha ido batalhar na Guerra do Paraguai, ia lutar na Guerra do Paraguai. Portanto, o escravo se dizia liberto e voluntário da pátria. Uma terceira expressão, por fim, seria levou o vestido paletó. Hoje ninguém diria isto, seguramente. Hoje as pessoas diriam simplesmente vestia paletó. Portanto, as três expressões seriam corfula, inculcar-se forro e voluntário da pátria e levou o vestido paletó. Já no segundo item da questão, nas comparações, o que nós temos aí, e aí é uma parte muito bonita dessa pergunta, dessa questão, é a comparação e a semelhança entre os dois anúncios. Veja, os dois textos trazem, de maneira vergonhosa e triste para a gente hoje, né, distanciado no tempo, trazem a proposta de recompensa e descrições de alguma coisa que está perdida. No texto 1 e no texto 2, há recompensa. No texto 1 e no texto 2, há descrições. E no texto 1 e no texto 2, há algo que está perdido, que é o motivador do anúncio. Lamentavelmente, vergonhosamente, no texto 1, o que está perdido, o que se procura é um escravo, é um ser humano. No texto 2, é um animal. Portanto, os três elementos de semelhança: recompensa, descrição e alguma coisa perdida. Sem dúvida, é uma questão bonita. E já que estamos falando de questões, estamos trabalhando com questões, eu vou convidá-lo a pegar a sua apostila do Eureka para que a gente possa resolver a questão de número 12 do exame de 2001 do Enem. Cai fora da minha cite. Ah, pois, tá certo, só vou levar o que é de meu, a sustância. O problema enfrentado pelo migrante e o sentido da expressão sustância expressos nos quadrinhos podem ser, respectivamente, relacionados a: item A, rejeição, alimentos básicos. Item B, discriminação, força de trabalho. Item C, falta de compreensão, matérias-primas. Item D, preconceito, vestuário. Item E, legitimidade, sobrevivência. Essa questão envolvia elementos da linguagem verbal e da linguagem não verbal. É uma questão muito rica nesses referenciais. Veja que é necessário que você reconheça o significado de sustância, uma corruptela de substância. Que você perceba nos quadrinhos, por exemplo, né, a indignação, a aversão que aquele rapaz que segura os prédios tem em relação ao nordestino, dizendo, cai fora da minha city. Usou a expressão em inglês porque certamente é uma metrópole. A questão se dividia em dois itens, quando ela pedia para você identificar primeiramente o problema enfrentado pelo migrante nordestino e depois o significado do léxico sustância. Bem, para resolver o primeiro item, você tinha que ter no primeiro item, na primeira parte da alternativa, uma palavra de valor negativo, porque era um problema enfrentado pelo nordestino. Na alternativa A, nós temos rejeição. Porém, sustância, como diz a alternativa A, não seria alimentos básicos. Então, fora a alternativa A. Na alternativa B, que é a correta, nós temos o problema discriminação e, logo em seguida, força de trabalho. Esta seria correta porque sustância, para o nordestino, seria a força de trabalho que o nordestino demonstra, tem, aplica nas grandes metrópoles, uma vez que a grande maioria dos nordestinos trabalhou na construção civil, na construção das grandes cidades. Na alternativa C, falta de compreensão não seria bem o problema, não seria uma expressão adequada para indicar o problema sofrido pelo nordestino nas grandes cidades. Matérias-primas também não seria o caso de ser equivalente à sustância. Na alternativa D, preconceito é correto, mas vestuário não significa sustância. E na última alternativa, legitimidade já estaria errado, porque não é um problema em si, e sobrevivência não tem a ver com sustância. Portanto, a resposta dessa questão seria item B. Eu vou convidá-lo agora a ouvir um poema que está lá na página 34, para fecharmos a aula de hoje. É o poema Montes Claros. Vá comigo à página 34, ouça o poema, veja o poema e conversamos daqui a pouco. Cidade grande. Que beleza! Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete.
Carlos Drummond de Andrade. No trecho, Montes Claros cresceu tanto que já tem 5 favelas, a palavra que contribui para estabelecer uma relação de consequência. Dos seguintes versos, todos de Carlos Drummond de Andrade, apresentam esse mesmo tipo de relação. Alternativa A. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Alternativa B. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Alternativa C. Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Alternativa D. A ausência é um estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Alternativa E. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. No verso do poema, que está no enunciado, Montes Claros cresceu tanto que já tem 5 favelas, a relação é de causa e consequência. Causa, Montes Claros cresceu demais, cresceu muito. Consequência, já tem 5 favelas. Onde é que eu vou encontrar uma relação dessa? Certamente não é na alternativa A, em que ele diz, meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Este C aí tem valor de já que sabias que eu não era Deus, já que sabias que eu era fraco, já que, como sabias que eu era fraco? Portanto, uma relação de causa na alternativa A. Não é também a alternativa B e nem a alternativa E, a relação de consequência. Não é na alternativa B porque ele diz, no meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Esse E indica a adição. A ideia de adição também ocorre na alternativa E, ainda que não haja uma palavra que indique adição. Veja lá na alternativa E. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. A resposta também não era da alternativa C. Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. Esse E, que à primeira vista parece adição, indica na verdade oposição, adversidade. Leia assim, teus ombros suportam o mundo, mas esse mundo não pesa mais do que a mão de uma criança. Portanto, a resposta estaria na alternativa D, em que ele diz, a ausência é o estar em mim, e sinto-a branca, tão pegada, aconchegada nos meus braços, que, olha a consequência, rio e danço e invento exclamações alegres. Como a tua ausência está próxima a mim, consequência, rio, danço, invento exclamações alegres. Resposta é a letra D. Bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, quem sabe gostado, e espero que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade. Até mais, boa tarde.